Caio, o que é essa tão falada educação em dor para pacientes com dor crônica? Na área da psicologia, chamamos de psicoeducação. Na área da fisioterapia, chamamos de educação em ciência moderna da dor. Nada mais é do que uma técnica informacional para que pacientes entendam que, por exemplo, uma dor na articulação temporomandibular, por mais que ele já tenha feito radiografias panorâmicas, tomografias computadorizadas, de feixe cônico, ressonância magnética, a alteração estrutural que esses exames detectam não são causas patognomônicas de dor. Eles podem ter todas essas alterações na TM e a dor da TM não está sendo causada ou influenciada pelos achados radiológicos desses exames de imagem. Educação em ciência moderna da dor é desmistificar, por exemplo, que uma dor no joelho que 10.000 ortopedistas e fisioterapeutas falaram para você que é um desgaste da cartilagem retropatelar, como por exemplo uma condromalácia, uma síndrome de dor anterior no joelho, não é a causa da dor no joelho do paciente. Aquela dor no joelho do paciente pode estar sendo influenciada pela coluna lombar, mesmo que esse paciente nunca tenha tido história de dor na lombar. Educação em ciência moderna da dor é clarear para esse paciente que nem sempre aquela dor na sola dos pés, aquela dor aos primeiros passos ao amanhecer, é uma fascite plantar ou um esporão de calcânio. O paciente pode ter dor no pé e a dor no pé está sendo causada pelo joelho, que tem uma restrição de movimentos básicos como dobrar e esticar. Tudo isso é explicado por uma teoria simplista, didaticamente falando, chamada interdependência regional. Eu quero que você que está me assistindo aí agora simplesmente emborque a coluna, despenque completamente a sua coluna. Agora, com a coluna emborcada, exatamente como eu estou aqui agora, tente levantar o seu braço. Você vê que você chega num limite que você não consegue mais, né? Agora você fique elegante, empine o bumbum e estufe o peito. A partir de agora, tente levantar o seu braço e veja a diferença. O que eu quero te ensinar com isso? Para o seu ombro se mover bem em todos os planos para executar suas funções de alcance, levar copo à boca, vestir camisa, abotoar sutiã e outras atividades funcionais, a sua coluna torácica precisa estar movendo bem tanto na extensão quanto na flexão. Isso é interdependência regional. O seu joelho ele nunca vai funcionar bem se seu quadril não estiver legal, se sua lombar não estiver legal. Assim como o seu pé não vai funcionar bem se o seu joelho não estiver legal. Seu punho, quantos e quantos pacientes com dores no punho, diagnósticos de síndrome de túnel do carpo, dores nas mãos, diagnósticos de tendinites de Kerven, fazem cirurgia, fazem tenorrafia, descomprimem o canal do túnel do carpo e as dores voltam depois. E na verdade, o que esses pacientes tinham era um problema no pescoço, simples, de rigidez, endurecimento. Olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para cima, já estava se tornando cada vez mais difícil. Ao amanhecer, o paciente já acorda com dor no pescoço, a dor já transfere para a escápula, espalha para a torácica, gera a sensação de falta de ar e aí o pensamento governa o comportamento do paciente. Se o paciente acha que essa falta de ar é uma doença pneumológica, ele para na emergência, faz uma porrada de exame desnecessário, na maioria esmagadora das vezes, e não tem solução para esse problema. E a cada tratamento tentado com frustração, esse paciente cria uma barreira de recuperação para o próximo tratamento. Primeiro porque ele vai achar que é só mais um profissional de saúde tentando vender um tratamento que mais uma vez não vai funcionar. Ele está com um sentimento de desesperança. Segundo porque a cada tentativa frustrada, a sua amígdala, a estrutura do seu cérebro responsável por detectar ameaça, já projeta um resultado final baseado na sua catastrofização. E essa projeção que seus pensamentos fazem, eles te colocam num cenário que você quase nunca controla. Quase sempre você depende de outros. Como, por exemplo, um paciente que
recebe um salário X, mas é afastado do trabalho por causa de uma crise de coluna, fica mais de 14 dias, vai para o INSS, o salário cai pela metade, e aí ele tem 3 filhos no colégio particular, uma esposa em casa que não trabalha, vários boletos chegando. Tudo isso acontece no seu cérebro em frações de segundos, projetando desfechos em cenários que você nunca controla ou em cenários que são sempre ruins para você. O ser humano, por si só, ele já é catastrófico. E por que eu estou te ensinando isso hoje? Porque a gente está cansado de receber pacientes com informações negativas a respeito de problemas que, em sua maioria, são simples, mas tentativas frustradas de tratamentos com injeção de ácido hialurônico, com bloqueio desnecessário, com plasma rico em plaquetas, infiltrações que mascaram aquele sintoma e o paciente fica sem dor por 3 dias, 2 semanas, 2 meses, vão fazer com que quando esses efeitos passem, esse paciente esteja com um problema cada vez maior. Gente, se você é um paciente ou conhece alguém que tem uma dor no ombro, o profissional comum vai olhar só para aquele ombro, vai te dizer que você tem uma tendinite, uma bursite, e vai usar anti-inflamatórios, analgésicos, recursos eletrotermofototerapêuticos no local. Se você tem um vizinho, um familiar que está com dor no joelho e o cara está tratando só o joelho, toma ressonância, ultrassonografia, descobre um menisco lesionado, faz ultrassom, faz infravermelho, faz alongamento, fortalecimento e o joelho não melhora, é porque o problema basicamente não está ali no joelho. Nem sempre o lugar que dói está o problema. A gente já atendeu pacientes com único distrofia, você já ouviu falar? A unha começa a ficar quebradiça, amarelada, começa a cair. E aí esse cara vai no dermatologista, o pessoal fala, ai, tá faltando ômega 3, vitaminas D, coenzima Q10, que mais? Queratina, não é mesmo? Aí toma uma porrada de suplemento e nada da unha voltar ao normal. Aí a pessoa esquece que essa unha é inervada por um nervo que sai da coluna vertebral. E ela também é vascularizada por uma artéria que também sai da coluna vertebral. E que se a coluna vertebral tiver em disfunção, existe a probabilidade dessa unha não receber irrigação sanguínea suficiente, entrar em unicodistrofia, ficar quebradiça e você ter até uma necrose ou uma gangrena. É raro? É raro. Mas eu quero te assustar com esse vídeo, para te colocar num desfecho final que você saiba o que está acontecendo com você. Porque se você souber o que está acontecendo com você, você já tem um caminho para a recuperação. Então todo o nosso tratamento é baseado nisso. Entendimento do problema a partir de quem é você. Esqueça a ressonância magnética, esqueça a ultrassonografia, esqueça a eletroneuromiografia. A maioria desses exames são falso negativos ou falso positivos. São necessários sim para uma parcela muito pequena da população. Eu diria menos de 2% dos casos. E quando que eu sei que o exame é realmente necessário para mim? Quando eu perdi força, quando eu estou pior progressivamente ao longo do tempo. Não existe isso, minha paciente de joelho, minha paciente de coluna de ATM. Não existe isso de você acordar no dia 1 ruim, no dia 2 você está mais ou menos. No dia 3 você está muito pior, no dia 4 você está mais ou menos, no dia 5 você está melhorzinha, no dia 10 você piora de novo. Não há variabilidade nas condições graves. As condições graves te pioram progressivamente com o passar do tempo. Você perde força para ficar na ponta do pé, você perde força no calcanhar, você sente dormência nos membros inferiores, você começa a não sentir a perna. Sabe a roupa que você está vestindo? Você está de short, você está de calça? Imagina que você está de calça. O tecido da sua calça lá na sua batata, perceba ele aí agora. Tá percebendo? Pronto, você não alterou a sensibilidade. Eu sei que com o tempo você vai se acomodar. Quando você veste a roupa, você começa a sentir o tecido da roupa, mas com o passar do tempo, o seu sistema nervoso habitua e você para de sentir a sensação da roupa na sua pele. Só que agora eu te lembrei da calça. E aí você começou a ser vigilante com o toque do tecido. E por que eu estou falando de vigilância agora? Porque você só sentiu a sua roupa porque eu te lembrei. Porque seu cérebro focou a atenção lá no tecido. Quando você está com dor e essa dor passou de 3 meses e essa dor se tornou crônica, você fica vigilante 100% do tempo com ela. E tudo que a gente dá atenção
cresce, o seu foco na dor aumenta e você começa a aumentar a dor de uma forma que sua dor sobrepõe sua vida. E aí eu gosto sempre de falar de um vídeo de uma psicóloga sensacional, a Tamar Pincos, que ela tem um vídeo no YouTube, o vídeo dura 3 minutos, ela usa uma massinha de modelar colorida e uma massinha de modelar escura. Para te dizer que é muito mais fácil, eu como terapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, médico, seja qual graduação tiver, como terapeutas nós temos facilidade em aumentar sua vida e temos dificuldade em diminuir sua dor. Só que à medida que eu aumento sua vida, a sua dor vai ficando cada vez mais imperceptível, por mais que ela continue lá. Pegou essa analogia aí? Então muitos pacientes vêm com foco e atenção, Caio, eu quero zerar minha dor. Seu tratamento em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano vai zerar minha dor? Não, gente. 55% da população aproximadamente zera a dor. O que é que isso quer dizer? Que metade não zera. A outra metade diminui a dor, diminui. Só que ela melhora a qualidade de vida, melhora a capacidade funcional, volta a fazer as coisas que ela não conseguia fazer, que ela não estava conseguindo fazer mais com a dor. E se eu perguntar agora aqui para um vovozinho que está em crise de coluna e que daqui a 3 semanas tem um aniversário de 15 anos com a neta e que o desejo dele é só dançar a valsa com a neta dele, que vai fazer 15 anos, se ele toleraria a dor por mais tempo para melhorar a capacidade de executar a valsa com sua neta, ele vai escolher permanecer com um pouquinho de dor por mais tempo para devolver sua capacidade de função, é ou não é? Se você aí está com medo de perder seu casamento porque não faz mais sexo com seu marido, porque a sua dor de cabeça não deixa, você gostaria de permanecer um pouquinho mais de tempo com a dor, mas voltar a ter a capacidade sexual para atender os desejos do seu marido e não pôr em risco o seu casamento na sua cabeça? Com certeza, né? O que eu quero te ensinar com isso? É que entre dor e capacidade funcional, você sempre vai escolher a capacidade funcional. Você vai tolerar dor por mais tempo. Porque dor por dor, você está cansado de se automedicar e mascarar o sintoma por 24 a 72 horas. Mas incapacidade você não tolera. Então eu sempre brinco com meus pacientes que por trás da dor sempre existe uma dor muito maior e que essa dor maior foi o que levou esse paciente a me procurar. Então eu não quero saber se dói 10, se dói 8, se dói 5, se é seu joelho que está doendo, se é sua coluna que está doendo. Eu quero saber quem é você. Eu quero saber como está a sua vida, como está seu trabalho, o que você faz de lazer, se sua atividade sexual está ok, se é satisfatória, porque conhecendo você, eu tenho maiores chances de aumentar a sua vida. E não existe tratamento da dor crônica que seja centrado no paciente, que não tenha como objetivo aumentar a vida desse paciente. Quando você for num profissional que ele foque em diminuir sua dor, fatalmente você vai estar no tratamento errado. E é por isso que você não melhora. Grande abraço, movimento é vida.